2026, oficialmente começamos o CuboCast, meu amigo Felipe. Nova temporada, muitas polêmicas, muitas coisas novas por aí. Polêmica? Copa do Mundo, mano. Papai. Copa do Mundo, eleição, vai rolar de tudo, cara. Gente, rapidinho, caso queira algum assunto no decorrer desse ano, por favor, manda na caixinha lá que o nosso diretor vai ver, meu. Vai falar produtor, então. Não. Nosso diretor vai ver e vai dar a sugestão. Se a gente gostar, a gente fala. Se a gente não gostar, próxima. Não tem dessa aqui, né? Nossa primeira convidada, minha BFF. A Mari, meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada, amigo. A Mari, pra trazer ela aqui, a gente falou de seleção, né? É tipo pré-temporada. Sabe pré-temporada que o time tá jogando assim, aí tu consegue uma entrevista com o cara, ele vai no Gugu, no Faustão, assim, naquela época e tal. É isso, a Mari a gente só consegue falar com ela agora, que é pré-temporada iniciando, porque essa mulher, vou te contar, é mulher difícil. Eu imagino, tanta resposta em cima dela que não dá. No final, do meio do ano, pro final, do meio pro trampo, dá muito do vale. Abriu pra frente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quem é você? Quem é a Mari? Na bio do Instagram, diga lá. Na bio do Instagram tá bem resumidinho, tá legal. Aqui você pode usar mais caracteres, não tem problema. Eu quero agradecer primeiramente, né, o Luiz que me convidou e ao Felipe, né. Acho que são duas pessoas que eu admiro, que fizeram esse espaço. Para mim é um dispositivo aqui em Abaetetuba, né, extremamente importante pra gente, pra produção de conteúdo, cultura, enfim. Então eu tô muito honrada, de verdade. Eu espero que não seja um convite assim, porque a Mari é minha amiga, né? Mas eu tô muito honrada, de verdade, de estar aqui com vocês e ser o primeiro do ano e a gente poder conversar um pouquinho. Pode crer. Então quando tu me pergunta quem é a Mari, né? A Mari é um monte de coisa. Espero que a gente consiga conversar um pouquinho. Então, eu consigo hoje me definir. A primeira coisa que eu gosto de falar é que eu sou mãe, né? Acho que é a coisa mais importante da minha vida, desde quando a minha filha nasceu, em 2014. Então, é o que eu mais, assim, me identifico de tudo que eu faço com a maternidade. Ainda sou bem, né, apegada, assim, à minha bebê, que já tem 11 anos, vai fazer 12 já esse ano. Sou psicóloga. Antes de ser psicóloga, me formei em pedagogia. Sou doutora em psicologia pela UFPA. Sou uma filha muito presente da minha família. Sou uma pessoa muito família, né? Então, não... pensando nisso, eu constituí família muito cedo. Eu casei bem jovem, fui morar junto com o meu esposo em 2011, né? Então estamos juntos, já vamos fazer esse ano 15 anos. Casamos, eu que pedi em casamento, então eu sou bem família, eu sou polêmica. Eu sou bem família, sempre desejei constituir família, ter filhos, né? Parou só em uma, tá bom. Mas eu sou tudo isso. Então, hoje eu sou gestora, sou professora também, vou dar aula esse semestre em 2 faculdades, vai ser um desafio grande. Primeira vez que eu vou fazer um monte de coisa. Não, na verdade, sempre faço um monte de coisa, né? Vou continuar, sempre fiz 2 faculdades juntas. Não, na verdade, assim, a gente já introduzindo a conversa, dentro da Caselim, que é a nossa pauta legal, assim, daqui a pouco, lá dentro que você é gestora, você sempre gosta de falar assim, né? Lá dentro você faz muita coisa, né? Sim. E não, assim, aí você que vai dizer se é obrigado ou não, mas meio que tu és terapeuta, claro, mas eu percebo que lá dentro precisa cortar o papel lá, assim, né? Aí vem a pedagoga, né? Você assume a pedagoga. Aí chega alguém, você faz o acolhimento. Então, assim, eu acredito que você seja essa pessoa múltipla mesmo, sabe? Eu gosto de fazer várias coisas. Eu não consigo ficar só num lugar, assim. O Arthur até me encarna. Ele fala, olha, eu não sei como é que tu tá casado comigo. Porque já era pra te ter já mudar algumas vezes. Mas falei pra ele, então vai ver que ele que se transforma. Vai ver que ele que se transforma. Pode ser. Diferente, né? Verdade, faz sentido. É um cara muito inteligente, é possível que ele faça isso. Mari, eu falei no início, eu te apresentei com minha BFF, né? A gente se aproximou alguns anos atrás.
Mas tu morou sempre aqui em Abaeté, né? Assim, teu rolê sempre, até claro, ir pra faculdade. Sim. Eu lembro correndo ali em Nazaré. Fala um pouquinho da tua infância, como foi? Foi maravilhosa, né? Foi muito boa. Eu nasci em Abaetetuba, então eu sempre gosto de falar isso. Eu sou abaetetubense, nasci na SEMA. E nos anos 90, então, nos anos que a gente ainda tinha essa liberdade de brincar, de ir à praça, tínhamos muitos primos, né? Tenho muitos primos, mas tivemos uma infância cheia de primos, não é como a nova geração, né? Minha filha tem poucos primos. Sim. Um mora em Belém, um mora em Curitiba, um mora no Rio de Janeiro, então é muito complicado. Aqui em Abaetetuba só mora um. Então elas não têm. Então eu tive uma infância assim bem marcada mesmo por brincadeiras. Todo domingo tradicional ir pra casa da minha avó, eu todas as minhas tias, e a gente podia ficar junto. Então eu não tenho o que reclamar da minha infância. Também tive uma infância bem religiosa, participava lá da igreja de Nazaré, né, com a minha mãe, então já fui de coral, já coroei santo, já fui da coroação lá da santa, então eu sempre tive essa vida, né, bem atuante. Minha mãe sempre me levou para as coisas e a minha infância foi bem legal nisso. Eu só saí de Abaeté já para fazer faculdade. Eu fiz o ensino médio aqui, estudei no cursinho. Eu saí mesmo quando eu fiz vestibular, que eu fiz para Belém. Aí eu passei no curso de pedagogia, não passei em psicologia, na UEPA. Mas terminou. Tu concluiu? Concluí. Aí eu fui para lá e comecei a estudar pedagogia, mas eu sempre quis psicologia, já desde cedo eu queria psicologia. Mas tu atuaste como pedagoga no sentido de ser numa escola ou algo parecido? Não. Eu hoje é um curso assim que me embasa muito no local que eu tô hoje. Percebi. Como gestão, por exemplo, que é uma coisa que psicologia não te dá. Não me dá. Eu ia ter que procurar muito. E outras coisas, isso que o Luiz falou, né? De essa habilidade de estar cortando coisa, pensar em decoração. Realmente o curso, ele te leva, né? Se tu quiser, para esses caminhos. E eu já saí nesse tempo, já de fazer faculdade em 2008. Tu é a filha mais nova? Sou a filha mais nova. Tenho mais 12. Né? Como era a papai. O papai. É? Sou, ele fala, inclusive. Teu pai faz tudo que tu quer, né? Ele fala, inclusive, que eu sou a preferida. Normal. Mulher mais nova é a preferida sempre. A Mari hoje, né? Eu recordo. A filha dela é única, mulher vai ser a preferida da vida dela. É a primeira neta. É a primeira neta por parte de pai, por parte de mãe. É mesmo, sobrinha. Então. Eu recordo, né? Mamãe Zaga. Essa aí vai ser. Não pisa aí, tá sujo. Brincadeira. Mas a relação com teus irmãos, assim, como é? De família? Maravilhosa. Nunca ficamos de mal, porque eu já conheço vários tipos. Eu tenho primos que, assim, brigam, sempre brigaram, ficam de mal mesmo, de ficar sem se falar. Eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito unido, né? O meu irmão mora em São Paulo já há 20 anos, vai fazer 20 anos. A minha irmã voltou a morar aqui em Abaetetuba também. E a gente se vê diariamente. Tipo, é difícil o dia que a gente não se vê. Ela também tem 2 filhas pequenas, que são minhas afilhadas. Então eu faço questão. Eu gosto muito de criança. Quem me conhece sabe. Então eu faço questão. Trabalho com criança. Pego o fim de semana, se puder, levo criança pra casa. Então eu sou assim bem... Eu tenho isso com crianças. E aí a gente é muito próximo mesmo. Meu irmão, apesar de vir hoje, ele vem praticamente uma vez no ano. Mas a gente se fala muito. Ontem, por exemplo, eu falei com ele praticamente 1 hora no telefone de ligação de vídeo. Muito saudável. Então a gente continua, né, com uma amizade. Só que a gente tá muito ocupado que... Por que tu pensava assim? Tu fizeste pedagogia? Antigamente a gente se inscrevia para 2 cursos, né? Um que tu quer e um para passar. Pô, eu não passei nem um dia, não. Eu também não consegui passar nenhum. Mas fizeste pedagogia mas por que psicologia tava? Tu já tinha assim uma fonte de... Eu comecei a gostar muito do senso comum, assim. Aquelas coisas, me perdoe os psicólogos, mas aqueles assuntos assim, a Mari sempre conversa, a Mari tá sempre disposta, né? Realmente foi nesse sentido. E aí eu não me recordo ao certo uma situação específica, foi ali que eu decidi que eu queria ser psicóloga.
Porque, na verdade, eu sempre quis muita coisa. Eu sempre me recordo disso. Então, eu já quis ser advogada. Tá, passou. Eu já quis fazer jornalismo. Uma coisa que eu ainda tenho, assim, comigo. Porque com 10 anos eu era repórter Geifé? do Geifé. Aqui em Abaeté. Então, a mamãe me metia em tudo também. Isso, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito. Sim. Então, tu vai ter um curso de oratória lá na associação comercial. E lá vai a mamãe, não, Mariane, tu tem que fazer. Legal. Então, eu acabava indo. Coisa na igreja, não tem nenhuma criança que quer fazer. Não, a Mariane faz. Entendi. Né? Escola, peça teatral, a fulana desistiu. A Mariane fica no lugar dela. Só pra te ter uma ideia, até colação eu fiz 2 vezes no ABC. Por como assim? Porque a primeira vez eu fiz oficial, em 97. Em 98, um menino ficou sem um par. E aí, quem foi lá? A Mariana. Aí, em 98, eu fui pra dançar a valsa com o menino, porque não tinha. Legal. Na escola, aí chama a Mariane, que a Mariane vai. Legal. Aí, eu sempre tive isso. E aí, eu fiquei... Quando eu fui fazer vestibular... Eu me lembro que o único curso que me interessava na UEPA era pedagogia e terapia ocupacional. Só que naquela época a terapia ocupacional não era assim como a gente Eu não entende sabia o hoje. que era, né? Eu já falou na época que era um livro branco que as pessoas estavam escrevendo. Exato, e aí eu ficava assim, não, mas isso aí não é nem falado, só que já era concorrido. Sim. Isso que o Luiz falou é verdade. Porque nessa época a gente já tinha noção se a gente ia passar ou não, porque eu fiz o PRISE. Eu também fiz por isso. Que aí tu fazia por ano. Então eu tinha já a minha pontuação, a gente já olhava, já dizia assim, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. E claro que eu queria passar, né? E a minha família vem de uma tradição de professores. Então a minha irmã é pedagoga, a mamãe é professora, fez o curso de pedagogia também, não concluiu porque ela adoeceu, né, durante o curso. Mas meu irmão, ele é engenheiro, porém é professor. Então eu já tinha um histórico na família, meus tios são professores, enfim, tio-avô, tia-avó. Então eu fiquei assim, não, olha, é uma coisa que tá mesmo na nossa família. Eu dava aula para as bonecas. Eu colocava, aprendi. Ela voltava no outro dia. Tu sabe quando o professor tá dando aula, que ele fala bem assim, falar qualquer coisa, os caras não sabem porra nenhuma. Aconteceu. Era isso. Mas era bom, eu tava treinando. E aí eu falei assim, não, cara, eu vou fazer as contas, né? Sim. A pedagogia eu passo e tal. E é um curso, a minha irmã fez na UEPA também, então ela falava em Belém. Dizia, não, em Belém, eu queria ir embora. Tem uma época também que a gente não aguenta mais, mãe e pai na nossa cabeça. Aí eu disse, não, eu tenho que ir embora, eu vou ter que passar, porque se eu ficar mais um ano aqui em Abaeté. Mas já tinha alguém lá? Tipo, teu irmão ou tua irmã já estava? Já. É suave. Eu fui o primeiro, no caso. Na verdade, eu fui, assim, meus irmãos eu fui o que fez faculdade em Belém, né? Mas o primeiro é mais complicado. Mesmo que na minha família já tivesse meus primos, né? O meu irmão, na verdade, ele já tava pra São Paulo. São Paulo. Mas a minha irmã morava lá, as minhas primas. E aí, a vontade é mais forte, porque, pô, já tem alguém lá, né? Exatamente. Não, se a Mari passar, ela vai morar lá e tal. Aí eu já tava fixada nessa ideia. Aí eu fiz e... Graças a Deus. Aquele como massa, dia de domingo, biruta, foi bastante. PPP, entrar até meia-noite. E assim... Lemon Ice R$1. Aconteceu com você uma parada que... Retomando, né? A gente estudando, não que isso aconteceu comigo, né? Mas tu... tu é pra passar, outro que tu quer. E acontecia na nossa geração, assim, do PRISE e tal, quando o vestibular era mais tradicional, que você conseguia passar, mas aquele teu sonho ficava ali. Aí você termina, começa a trabalhar e o teu sonho vai embora. E aí, porra, você conseguiu, assim, né? Em momento nenhum tu desistiu de psicologia? Não, porque eu coloquei essa na minha cabeça que eu tinha que fazer no outro ano. Porque é isso que tu tá falando. Logo que eu passei, eu coloquei isso na cabeça. Eu vou estudar, quando eu me formar eu vou poder pagar. Uhum. Porque era sempre assim que a gente pensava, sim, né? Exatamente. Como já tinha psicologia na UNAMA e a minha mãe, ela era bem... Ela falou assim, olha, não faz nas particulares porque eu não vou poder pagar. Então tu vai fazer, provavelmente tu vai passar e a gente vai ficar triste porque tu vai passar e eu não vou poder pagar, então não faz. E aí eu não fiz nenhum vestibular, nunca fiz vestibular em faculdade privada. E aí ela falou,
pais só eu sabia que eu não ia passar na federal, porque naquela época eu tava 16 anos, 17 anos, né? Ainda furava mais aulas, no cursinho. E aí eu tava com a minha cabeça, né? Enfim, e sempre foi um curso muito concorrido. E assim, rapidinho, deveria ser assim, né? A gente não deveria chegar no terceiro ano, ou no terceiro, o que tu falaste hoje? Que é o terceiro, não é terceiro? Terceira série do médio. Porra, caralho, eu preciso estudar passar. Não deveria, né, cara? A gente precisa curtir o término do ensino médio, cara. Pra daí pensar, um ano sem vestibular, foda-se. Eu acho uma coisa assim que hoje, né, como psicóloga, a gente conversa muito sobre isso, que afeta muito. Tem muita gente mesmo que fica em sofrimento emocional por conta dessa situação do vestibular. O vestibular, ele é algo muito desumano, né? Eu não tenho assim como uma coisa de, por exemplo, são poucas vagas. O curso de psicologia é um que eu acho que tá terceiro ano, quarto ano, que é o mais concorrido. Então são mais de 100 pessoas para uma vaga. E aí a gente vê o quanto que isso é difícil para uma pessoa que não tem acesso, não teve acesso a vida toda. Pode até no terceiro ano fazer um bom, mas não é sobre isso, é toda uma construção. Então eu acho que a gente é muito jovem também para decidir uma coisa que é para a vida toda, uma carreira. Exatamente. Né? Mas como quase todo mundo que eu conheço, eu fui pressionada a decidir. Dessa época é isso. Na nossa época, o Luiz é mais velho do que eu, mas a da geração dele pra minha, né, continua a mesma coisa. Olha, você no ensino médio, faculdade. Ou se não, você no ensino médio, trabalhar. Na minha época, tipo, você trabalhar. Tipo, porra, posso ficar mais um ano estudando pra mim? Eu vou pensar. A gente não teve essa oportunidade. E eu acho que hoje tá tendo, por conta de muita informação também que tá tendo. A gente pode escolher antes. Vamos por psicologia. Há 20 anos atrás não tinha como tu pesquisar muito o que era psicologia. Tu não conseguia ver nada do que era psicologia. Hoje tu consegue ver o que é psicologia, o que é contabilidade, o que é medicina, o que é terapia ocupacional. Em um só momento na tua vida tu consegue pensar que é uma pessoa afim desse curso. Pode dar errado. Sempre dá, né? Sempre tem resistência. Tem menos na pública, né? Mas na particular é muito comum as pessoas fazer um semestre e mudar de curso. Trocar de curso. Sim, Mari, continua a história. Aí, como tu não desistiu? Logo de... Sim, aí eu comecei a cursar pedagogia. Aí eles anunciaram que ia ser o último ano que podia fazer 2 faculdades públicas. Eu lembro desse rolê. Aí eu comecei a colocar isso na cabeça. Cara, eu vou me formar em 2 faculdades jovens se eu passar. Aí eu comecei a pensar, colocar mesmo isso fixado. E aí na época eu tinha alguns amigos, que são daqui de Abaeté, inclusive a Lorena, o Rodrigo, Bittencourt, que faziam um cursinho no Impacto. Pensa, Impacto. Que era perto da nossa casa, que a gente morava todo mundo, claro, na cidade velha, né? Aí eu falei pra mamãe, não, eu tenho que fazer esse cursinho e tal. E a mamãe, mas como tu faz? Tu já tá fazendo? Não, mas eu tenho que fazer. Não, então faz pra ti no... Aí eu peguei e fui conseguir um desconto. Aí eu me lembro que eu cheguei acostumada aqui em Abaeté, né? Cheguei lá no cursinho, eu sentei na última cadeira, era uma sala, assim, era 500 pessoas. Eu lembro. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, não... Aí eu peguei e fui, primeiro dia, segundo dia, fui uma semana, assim, eu falei, não vai adiantar, isso aí não é pra mim, eu não... Aí eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu ia estudar sozinha. Eu comecei a tentar estudar. E na época nem tinha muito isso de vídeos, né? Hoje, por exemplo, eu estudo muito com vídeos. Vou lá, pesquiso os temas, já pego umas pessoas de referência, coloco no YouTube. Nessa época não, era sentar mesmo, ler e estudar. Acreditar no livro do talento. Pra mim, pior era assim, química, matemática. Eu pegava aquelas coisas de química, colocava numas folhas, colava tudo pra ver se eu memorizava. Era. Aí peguei, fiquei de férias, fui pra Baitetu, vim pra cá. Tranquei em casa, tipo, 1 mês e meio. Pô, tá dedicado pra caralho. Fiquei lá, não, era isso, eu realmente não ia fazer mais, entendeu? Aí eu peguei e fui, comecei a estudar e fui, meti a cara pra fazer a prova de novo. Assim, sem muito... O que é legal, como vocês falaram, como o Felipe acabou de falar, eu não tava mais com a pressão. Isso é muito importante, porque eu já fazia faculdade. Tipo assim, se eu não passar, eu vou adiar o meu sonho, mas eu já tô estudando.
É ruim quando a gente, eu não passei, vou fazer de novo, tá com aquela pressão. E eu já tava bem tranquila. Aí eu fui, fiz e deu certo. Caiu um tema muito legal na redação, né? Eu me lembro que eu já fiz algumas. A redação era incrível, e era só da galera. O meu era o orgulho de ser brasileiro. Nessa época dava pra fazer. E aí tu cursou os dois juntos, mano. Aí foi o último ano, aí a mamãe falou, escolhe, vai logo fazer psicologia. Eu falei, não, Caralho, eu vou fazer os dois. Eu falei, eu vou fazer os dois. Eu achei que tu tinha concluído. De pedagogia, tu começou psicologia? Não, no segundo ano de pedagogia. Oh, eu comecei em 2009. Na verdade, eu tava no 4º semestre, porque eu passei pra segunda turma. Sim, aí. Eu passei nos 30 últimos também, né? Não dá nem que eu passasse muito, eu tava dentro. Foda-se. Aí eu passei no segundo semestre, é assim, psicologia na federal. Os 30 primeiros iam pra primeira entrada, eu não sei como tá agora. E os 30 últimos iam pra segunda entrada, uma punição, né? Aí eu comecei em 2009, no segundo semestre. Aí tu tirou, tipo, 6 meses, agora eu vou curtindo essa porra. Aí tava lá, tipo... O tempo todo... Aí, saindo, né? Pô, tu ficou um ano aí... Foi, não, mas estudei mais pro final, não fiquei tão... Não, mano, mas foi assim, mais pro semestre. Passar num curso que já era concorrido. Mas quando eu comecei que foi bem mais complicado, porque teve semestre que eu fazia 13 disciplinas, 14. Eu cheguei a... Diurno tranquilo, né? De manhã, de tarde, de noite. Eu dormia no ônibus, eu pegava o FPA Pedreira, que faz um tour, né? Já visita Belém, tu sabe. Claro. Aí eu pegava lá no canto da UEPA, lá na Djalma Dutra, e ele já chegava na Federal já... Pode crer. Já tinha dormido, já tinha tirado o cochilo. A gente ia assistir aula e a gente ia todo mundo pro RU da minha turma 2h20, que o RU fechava 2h30. Aí a gente ia todo mundo almoçar no RU, que era R$1, né? Então era tudo. E aí eu fui levando. Aí teve semestre que eu cheguei a colocar assim na cabeça, olha, eu vou escolher as disciplinas que eu vou reprovar. Porque não tinha como. Não tinha como, porque a pessoa não vivia. Claro. E eu não queria isso, queria aproveitar também, né? Faculdade, vai de ano. Sim. Federal. Fica na seringa. Queria vir pra... Exato. Queria vir pra Baité na sexta, porque tinha essa loucura, né? Na época. Aquela viagem de 7 horas, mano. A gente já ia com a mochila já pra faculdade, era uma coisa. Todo mundo dizia... Eu pegava de ônibus. Não, eu tinha um chefe que ele falava bem assim. Ele falava, não, tinha um chefe que falava assim, Luiz... Cara, eu não sei o que tem nessa tua cidade, cara, mas tu precisa te desgrudar da tua família, cara. Porque dava, sexta-feira eu queria vir pra Baité, eu queria vir pra Baité. Pra passear de moto. E tinha que vir cedo. Praça de Conceição, a gente atravessava aquele meio fio de uma ficar passando de moto. Porque era muita gente nessa viagem de 7 horas na Transanapari lá, velho. Era muita gente. Mano, mas e aí tu formou, Eu formei em pedagogia em 2012. E formei em psicologia em 2014. Mas voltou pra Baité logo? Não, foi o Arthur que me trouxe. Foi? Não, pois é, mas ele te trouxe como? Porque ele passou no concurso. Ele falou, foi tipo... Aí eu não tava acreditando. Agora sim, tu não veio aqui. Foi em 2016. Tá bom com data também, porque eu não ia. Não, eu só sei porque tá tendo essa trend no Instagram. Ah, tá. Eu tava de 2016 e aí eu tava pesquisando umas fotos pra eu postar. Aí desceu uma foto minha, eu falei, tá aqui, nem ferrado. O Arthur voltou. Mas aí eu decidi que eu vou fazer só a da Maria. O Arthur voltou concursado. Concursado, em julho. Mas tu voltou, tipo, trampando logo? Eu tava fazendo mestrado. Pode crer. Então, ou seja, sempre gostei de estudar, porque sair, fazer 2 faculdades, sair, fazer mestrado, uma hora e para, é gostar de estudar. Não é gostar, pode até não ser disciplina, mas eu gostar de estudar, aparentemente tu tem. Na verdade... Pode ser uma educação, basicamente. Eu realmente, a gente, pra fazer mestrado, doutorado, acho que as faculdades até a gente consegue levar. Mas pra seguir essa carreira acadêmica é muito puxado. É muito puxado, mas assim, eu tive uma coisa muito forte mesmo na família. A minha família sempre, a minha mãe sempre, olha, não tem outro caminho. O teu caminho é esse. Aquilo que tu falou, olha, ou tu passa no vestibular ou tu trabalha. Eu não tinha essa possibilidade. A possibilidade era, passa no vestibular. Tu não vais trabalhar, tu vai estudar. Então sempre
fui nessa lógica. Sempre fui e continuo, né? Daqui a pouco pós-doutorado. Pode crer. Esperar. E Mari, como foi a loucura? Loucura sim, porque a gente sabe como uma entidade funciona, a gente sabe como uma entidade de saúde funciona. Como foi a loucura da criação da Casilene? Não sei se pode falar isso pra gente, tu tá desde o nascimento como fundação. Porque assim, todo mundo olha como um projeto lindo. De fato, é um projeto lindo. Mas ninguém sabe como aconteceu, o que aconteceu, como foi criado, entendeu? E é uma curiosidade até mesmo que eu tenho por conhecer você, conhecer o espaço também. A Casilene, eu já estava aqui em Abaetetuba e eu atendia numa clínica. E na época, os donos que fundaram a Casilene tinham uma loja ali na principal. É só um dia, tu pode falar o nome de todo mundo e falar o nome da loja. Então, Tá? pronto, Não, até Vou voltar. Na época. A Evelyn é uma amiga, né? Então, Por favor, quando estiver em Abaetetuba, está convidada. Ela vai gostar. Pois é. Mas se Eu te prossiga. aviso. Na época eu trabalhava na clínica que quase todos os terapeutas de Abaeté já passaram, que é a Clifa. Tá? Então a Clifa foi uma primeira entrada. A Clifa é um aprendizado pra muita gente, né? Então eu vim pra cá, pra Abaeté, fazer mestrado. Não me preocupei muito em atuar, né? Porque eu ainda tava estudando, tinha a Maria, o Arthur trabalhava, eu ficava muito com ela. Ela ia fazer 2 anos ainda. E aí eu comecei a mamãe fazia fisioterapia lá, e aí a dona de lá falou pra mamãe, olha, quando tua filha se formar, ela tem que vir pra cá e tal. Eu comecei a trabalhar lá. E aí um belo dia eu tava saindo com uma sacola, cheia de sacola, terapeuta infantil e tal. Tava com uma sacola. Junta com o pedagoga? E eles tinham uma loja bem na frente, a Evelyn e o Debrando, que era a Lovely, que vendia coisas de imaginário, né, porque vendia coisa de papelaria. E aí eu peguei e saí, eu não me recordo se eu tava esperando uma carona, alguém, eu disse assim, eu vou atravessar, eu gastar, né, porque eu ganhei, já vou movimentar o carro. Aí peguei e fui lá. Lovely, caro pra caralho. E gastei tudo. Não, mas tinha toda a promoção, olha, chefa. Eu sei. Eu só comprar pela promoção. O pior, eu só comprava na promoção também, eu tenho que confessar. Na Lovely, não, a Lovely. Era muito bacana, tinha muita coisa boa. Mas realmente eu só comprava na promoção. A Lovely, eu lembro de uma vez que entrei lá, né? E eu conheci a Evelyn. Conheci. E aí eu elogiei bastante a loja, porque eu sempre fui fã da Imaginário, né? Sim. Inclusive fechou, né? Pelo menos dentro dos shoppings não vejo mais. E aí eu elogiei e tudo mais. E aí, pô, que legal. Uma loja dessa em Abaetetuba, tem várias produtos de café, né? Inclusive ganhei, né? Ganhei algumas canecas e tudo mais. Assim, eu acho que foi um ponto, assim, foi uma loja que fez diferente dentro de Abaetetuba, né? Naquele momento, pelo menos. Era bem legal, tinha muitas coisas realmente que a gente não acessava aqui. E aí ela me viu, a Evelyn me conhece já há muito tempo. Aí ela pegou e falou, onde tu tava e tal, me abraçou. Ela me conhece porque eu acho que ela estudou com a minha prima. Se conheci ela aqui de Abaetetuba mesmo. E aí ela falou assim, onde tu tava? Eu disse, eu tava atendendo. Aí falou, você atendendo? Mas pra que tudo isso de sacola e tal? Que ele era todo, né? Aí a Evelyn falou, tio, que ela chamava de tio. Tio, essa que eu te falo, a Mariane, que é terapeuta de criança. Aí ele falou assim, e por que tu tá atendendo aí? Aí eu peguei e falei, por quê? Eu falei... Tem boleto chegando. Eu falei, era uma oportunidade. Ele falou, não, porque tu não conhece, que ele era assim. Porque tu não conhece a minha clínica, porque lá tu não vai precisar carregar essa sacola, porque eu vou te dar um armário, tu vai deixar tuas coisas lá, tu vai ter a tua sala. Tipo, no primeiro dia que ele me conheceu, aí ele era uma pessoa assim, intensa. Aí ele falou assim, tu queres ir lá? Eu falei, eu quero. Ele já me prometeu, né? Eu disse, hoje ele falou, bem aqui. Aí ele disse, então tu vai amanhã, eu marquei. Tudo pro outro dia. Foi. Vai ter tu aí, dá pra te amanhã? Não dá, não dá pra fazer. Exatamente, porque ele era assim. Aí acabou que eu fui, realmente, tinha uma clínica, ele me convidou, ele, olha, tu pode abrir tua agenda, a gente vai fazer teu nome. Aí peguei e comecei a atender com ele, só atendimento infantil. Não, era a AMI. O nome da clínica era AMI. Ele teve a Climab, que era aqui na frente da casa da Lene. Eles fecharam e abriram lá como AMI. Na época que eu fui era AMI. E realmente ele estava fazendo uma sala de atendimento infantil que era até pra Fono atender, a Fátima.
ia atender a Fátima, ele queria uma psicóloga, aí eu peguei e entrei. E fiquei lá. E aí ele começou, eu comecei a trabalhar na empresa. E ele sempre muito solícito, assim, dando oportunidades. Ele era muito assim, quando ele via que uma pessoa... Quando ele se dava com uma pessoa, ele já pegava essa pessoa, já carregava. E aí ele começou a me valorizar bastante. Então ele chegava lá, olha, essa aqui é a doutora Mariana. Ele era muito... Eu sempre falo, olha, já tenho doutorado desde 2020. Você vai trabalhar. Só te contando rapidinho, a Baitetuba é muito assim, né? Esse calor que tu consegue te promover e a pessoa também te promove. Eu acho que o calor de Abaetetuba, do empregar, lógico, tem lugares que não dá pra ter isso. Eu ia falar, mas tem uns que quando dão uma cacetada também. Mas a Abaetetuba tem esse calor de te chamar, falar, olha, é assim, 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 bora junto, eu vou caminhar contigo, tu ia muito da hora. Isso, escutar de uma pessoa que morou em Abaetetuba, trabalha em Abaetetuba e voltou pra Abaetetuba, a nossa ficha cai assim, qualquer lugar, assim, qualquer lugar. A gente pensa em qualquer lugar assim, né? Mas tem lugares, lógico, a gente não vai questionar o mérito, mas tá com essa parceria é muito da hora, mano. Sim, e ele valorizava isso. E aí eu comecei a entrar, se ele começou a querer, começou a sentir uma necessidade de cuidar dos trabalhadores. Aí ele queria que eu fizesse um programa pros trabalhadores. Aí a gente foi estreitando o laço, aí quando foi um belo dia, teve o encontro dos gestores em São Luís. Que eram os gestores da empresa dele, né? Que ele tinha uma empresa de gestão médica, a clínica. Aí ele pegou, me ligou, me convidando, olha, eu queria que tu fosse, mas é uma coisa que eu quero te falar, eu vou te ligar depois. Eu falei, cara, é encontro de gestores, eu vou pra São Luís e tal, Aí ele pegou, ligou e disse assim, olha, é o seguinte, é porque a gente não conseguiu uma cerimonialista. E eu quero que seja tu. E aí quero que tu vá pra lá e que tu seja cerimonialista. Tu topa? Aí eu peguei e falei, olha, eu nunca fui, mas tu me dando... Não, só leva uma roupa preta, chega lá, as meninas vão te passar o que tu vai falar, não te preocupa. Aí eu peguei e falei que tava. Peguei, sentei, arrumei minhas coisas, fui embora pra São Luís. Aí fui a cerimonialista e lá no evento, no momento do evento, eles fizeram um anúncio da Casa Lene. Aí a Evelyn apresentou, né? Lene é o nome da mãe dela. Sim. E aí foi muito emocionante, assim, ela contou a história, ficou até arrepiada. Imagina. Ela contou a história toda da mãe dela, disse que era um desejo muito antigo nela que ia se tornar realidade. A mãe dela, eu sei que ela vem contar essa história, mas ela trabalhou com educação especial, foi isso, sim, né? Sim, a Baitetuba, na PAI. Na PAI. E aí ela falou que é um sonho dela desde muito jovem e que o Debrando tinha abraçado com ela e que eles consideravam que esse era o momento dela implementar e que não tinha como não ser a Baitetuba. E ela falava, e toda hora falava assim, não é Mariane, não é Mariane. E eu já sabia que ia ter o projeto, mas eu só fazia assim, eu imaginava que ela tava falando pra mim, tipo assim, imaginando, a Mariane é psicóloga, ela entende disso, E eu tava concordando. Aí quando a gente saiu, terminou, eu fui no banheiro com ela falou assim, porque tu sabe, né, que tu que é a coordenadora, lembrando já te falou. Aí eu falei, aí tu me fala assim, né, Evelyn, no banheiro. Ela falou, mano, tu não tem como dizer não. É tu. Só pode ser tu, não tem outra pessoa. É tu e tu. Aí eu fiquei paralisada. Aí depois disso, realmente foi caindo a minha ficha depois. Que era muito sério. Porque o Debrando, ele era uma pessoa de muitos projetos. Se tu chegasse pra ele e apresentasse teu projeto, ele dizia assim, a gente vai abrir a Cubo mês que vem. Ele era assim. Pode crer. Então, eu acho que por um momento eu não acreditava que realmente aquilo era real. Sim. E aí quando eu voltei pra Baitetuba, a casa já estava alugada, já estava em obra, era muito real. Você a gente pegava de surpresa aqui, lá... Já era muito real, tipo assim, olha, agora tu vai voltar pra Baitetuba, agora tu já vai acompanhar a obra. Tu vai ter que ficar lá, aí tu já vai pensando no protocolo, olha, tá aqui a lista dos profissionais. E assim foi acontecendo. Eu lembro que, eu acho que foi o Luiz que comentou comigo, pô, mano, a gente tá com problema no CNPJ. Eu falei, não, mano, relaxa, a gente abre 2 segundos, uma coisa assim. Eu tava na correria nesse dia, eu falei, não, relaxa, a gente abre 2 segundos. Aí ele falou, mano, abriram. Eu falei, não, de boa. Que quando ele me apresentou o projeto, foi muito assim, quando ele disse, Felipe, olha, vai ter abrir a casinha aqui, vai ser assim, assim, assim. Eu falei, caralho, é um projeto foda, meu irmão. A mãe do Felipe também trabalha. Era da unidade técnica de Abaetetuba, e a gente saiu sabendo a necessidade de ter um espaço desse aqui em Abaetetuba, de forma correta, de aprendizagem.
apresentava todos os projetos. Falei, pô, mano, que da hora. Até falei pra ele, pô, que pena que a mãe não trabalha mais, senão era um lugar que ela ia adorar, Com certeza, mano. Adorar, tá? Porque a mãe também é parecida contigo. Só que em vez dela fazer pedagogia e psicologia, ela fez pedagogia depois psicopedagogia. Após. Não funcionou porra nenhuma comigo. Funcionou com os outros. Pra mim é muito complicado. Brincadeira, cara. Mas muito da hora, mano. O projeto correu. Mas foi assim. o projeto já foi uma construção, porque eles só me trouxeram essa informação. Que seria um local 100% gratuito. Que seria para atendimento de pessoas com deficiência. E eles conheceram a história da Fernanda. Sim. Com o Murilo. A Fernanda ela tem uma importância relacionada a isso. Inclusive, e ela... Fernanda, qualquer horinha, por favor. Vai vir aqui também. E aí a Fernanda, ela já tinha uma ligação com o Debrando, e o Debrando acompanhava isso dela, de sua rotina, de ir atrás do diagnóstico, de não ter um local assim aqui. Até nesse momento, realmente as clínicas privadas não tinham todo esse aparato que, graças a Deus, a gente tem hoje. Isso é muito importante que a gente fale. Então, quem lidava com essa vida, né? Nós temos aqui o Luiz, que passa ainda, né, por muitas coisas. A pessoa fazia o fono em Barcarena, a psicóloga em tal lugar, né, algumas terapia, integração sensorial, então era sonho, né, então, por quê? Uma terapia cara, investimento caro, os terapeutas estavam se organizando, e aí isso foi uma construção, e aí ele me apresentou pra Fernanda, a gente começou a conversar, e realmente eu vi, olha, realmente a necessidade atual de Abaetetuba é essa. Uma oportunidade social, na verdade. É uma casa, não tem como não ser isso. A gente precisa olhar para essa demanda e ela foi bem, bem especial mesmo, a história dela com o Murilo, para que a Casa Helene fosse para o tratamento de pessoas com autismo. E aí eu já fechei, já fui levando já meus pauzinhos, né? Mas aí, Mari, primeira infância. Pois é, aí essa construção, né? Porra, você como diretora e psicóloga, mas como pai atípico, né? Eu vi nascer ali do lado daqui, a Casa Helene, e pra mim já era um sonho. Eu falei, meu filho tem que estar lá, porque eu passava na Barão e se construiu muito rápido. Eu tô falando de quem tá de fora de forma estrutural, assim, né? A parte física foi muito rápida. O rosto, o grafite, né? Assim, a pintura, porra, lindo pra caralho. Eu falei, pô, meu filho tem que estar aqui. Assim, na verdade que eu falo isso, mas todas as crianças deveriam estar aqui. Mas como foi o processo, assim, dos profissionais, de montar a equipe? Foi tudo você que fez? Como... Foi, ele deixou assim bem, eles me deixaram muito à vontade. Em dezembro de 2021, eles levaram a gente para fazer um curso em São Luís. Na época foi eu, a pedagoga, a Marília, que ainda continua com a gente, a assistente social, a Fono, que era a Érica. E nós fomos até São Luís para fazer uma formação num centro que tem lá, que é o Ninar, que é um projeto que hoje é do governo de lá, que nasceu na época que teve aquele boom de chikungunya. Sim. Que as grávidas tiveram, e aí começou assim. E hoje é um local de atendimento para pessoas neurotípicas, assim, imenso lá em São Luís, assim, é fantástico o trabalho deles. Ele conseguiu que a gente fizesse uma imersão lá, a gente passou 3 dias. Muito bom. E lá eu fui tendo algumas ideias, mas lá não era específico de TEA, mas deu pra gente aprender, ver as salas, entrar nos atendimentos, a gente conseguiu entrar, a gente conseguiu ver os protocolos, os instrumentais deles, eles passaram pra gente, foram super solícitos. Lá tinha farmácia, era um dos únicos locais que tinha cannabis. Então era bem... São Luís já ganhou uma produção muito antiga, né? A piada vem pronta, né? Eu ia falar sobre isso. Caralho. Foi mal, São Luís, foi mal. Corta isso, porque xenofobia é foda, né, cara? Corta, ele vai. Eu adorava. Vocês podem nem lembrar, podem escutar nem lembrar. Continua, vai. Foi muito bom essa vez. Ele tá arrasando, essa foi bem rápido. Vai, eu sou sagaz. E aí nós voltamos de lá e eu tava muito com isso na cabeça,
né? Porque eram poucas vagas. Então eu disse assim, olha, não vai ter como a gente atender todo mundo, né? Porque Lá eles atendem uma demanda muito grande. Muito grande, né? muito grande. Atender, né? Aí eu falei assim, não vai dar, porque o atendimento para criança é um, adolescente é outro, Sim. adulto é outro. A gente vai precisar focar. E eu já tava com isso na cabeça, porque eu tenho essa coisa com criança, né? Foi você que decidiu que seria a primeira Foi. infância. Aí eu peguei e comecei a estudar mais fundo. E aí hoje, todo mundo que tá nesse meio sabe da importância da estimulação precoce, que é detectar precocemente, Sim. fazer as avaliações, iniciar a intervenção. Então eu falei, olha, vamos começar, porque aí essas crianças elas vão ter um prognóstico Sim. legal, né? E aí vamos fazer isso, como eram poucas vagas. E aí foi que nós fizemos dessa forma. E é um momento de atendimento, né, de família, no momento que os pais, né, como você falou, né, passei muito por isso, que tu não sabe para onde correr. Exato. Realmente, tu não tem informação e é realmente nesse momento, sabe, de menor idade ali, sabe, com 1 aninho, 2 aninhos, que não tem nada, cara. Nada. Hoje, Hoje tem, mas deve teve muito incentivo, a Mari pode falar isso muito melhor do que eu, nessa parte política, incentivo principalmente do governo do estado, com a NAI, porque ela virou assim, sabe, uma Sim. persona muito importante, assim, é o tipo da pessoa que a gente chega, né, e quer bater foto com ela, até eu tenho foto com ela, porque foi uma pessoa que ajudou muito, sabe, não só, né, nos projetos e o que ela assumiu nos últimos anos, hoje ela é vereadora, né, mas por expor, né, ela tem um filho. Deu visibilidade. Deu visibilidade, né? E aí quando tu és, ela é prima, né, do governador, né? Então, assim, pô. Aproveitou. Porra, usou aquela história de usar a máquina a favor, assim. Exato. Então foi maravilhoso, nesse sentido. E aí a primeira infância, né, essa escolha, na real, acredito eu, foi a melhor escolha. Sim. Tá? Porque não só, claro que a criança ela é a prioridade, mas eu tô falando como pai, cara. É um momento que tu tá perdido, cara. Perdido. Eu recordo quando eu pude prestar serviço na Casa Helene, como pro grupo também, né? Eu sabia que não tinha mais vaga. Mas eu falava, procura Casa Helene. Porque no mínimo ali vamos indicar, dar material para você consumir e tal. E aí você vai entrar numa fila de espera, porque, né, as crianças vão saindo, vão surgindo vagas. Precisava de uma referência em Abaetetuba, cara. Coisa que eu não tive, né? Nós não tivemos, né, com o Theo. E aí, cara, era YouTube e procurar subir, viajar a Belém, conversar com os familiares que eram da saúde. E correr deu certo, está dando certo, né? Erramos muito, claro. Mas, cara, é um momento assim que tu fica realmente, assim, um oceano inteirinho do teu lado sem saber. Tá? Desde pessoas falando. Nós tivemos muita sorte com profissionais que atenderam o Theo e nos acolheram também. Mas, assim, veio gente falar assim: tomou vacina, né? É vacina. A mãe fez muito ultrassom. A mãe usou tal coisa. Só que assim, cara, uma coisa é eu falar isso agora. A outra é falar sem saber o que é. Sim. Sacou? Tu não sabe do que tu tá lidando. Ainda bem que tem uma pessoa de luz, mano, que o cara desse vira pra mim e fala isso com o perrengue que eu tô passando. Não, mano, mas mano, naquele momento tu quer acreditar em algo. Sim. Entendeu? Quer respostas. Tu quer respostas, entendeu? Quando a primeira, nós fizemos uma visita no CIA, né, em Belém, que é um centro, né, de muitas referências. E eu recordo assim, era a pandemia, a Juliana entrou com o Theo e eu não pude entrar porque era pandemia. Fiquei lá. E aí, tu fica escutando, né? Fica escutando as pessoas falando. Aí, meu filho ele é autista. Mas não fizeram os testes do pezinho mesmo. Então assim, o que pra gente é uma totalmente errado, aquela senhora é só ignorância, cara. Ela simplesmente não sabe do que se trata, entendeu? Então, tu ter aqui em Abaetetuba, cara, tu sabe quanto nós somos, né, gratos a tudo que a Casa Helene fez. O Theo te encontrou 3 dias atrás, não foi? Foi. Mari Casa Helene. Então, assim, cara, imagina, e a gente já tava tendo atendimento.
A gente já tava, né? Como a Mari falou, corre pra vila. Assim, outros, né? Vai procurar onde aceita o plano da DNS. Tem que procurar onde aceita um plano. E, hoje tá bem melhor. Antigamente era realmente procurar. E era isso que eu queria falar, né? Já me mudando de assunto. Rapidinho. A Casa Helene, eu queria que tu falasse desse ponto. Quanto a Casa Helene mudou a visão abaetetubense, que hoje nós temos outras clínicas, duas grandes, eu coloco duas grandes assim, né, que aceitam plano de saúde e tudo mais, né, 3, né, que tu pode citar, não tem problema nenhum, mas não tinha, entendeu? Eu acho, né, todo mérito para essas 3 clínicas, na real, conheço duas, eu conheço muito bem, mas foi a partir desse momento, a partir da Casa Helene, que é mercado, né, Felipe? Então tu entende isso, né? Eu não claro que a gente falar a respeito. Mas a gente não pode diminuir o atendimento, entendeu? O Theo já foi atendido numa instituição que a gente, assim, eu sou muito grato pelo amor. Hoje o Theo é atendido em outra instituição que percebe um carinho maravilhoso também. Então, assim, as terapeutas, principalmente, que é quando a gente tem contato, tu percebe um envolvimento muito forte. Na Casa Helene, não precisou citar, mas a Casa Helene, ela foi, eu acredito, né? Foi fundamental para essa visão, porque precisa da visão de empreendedor, para você falar, até porque já é uma visão muito, muito social e também voltada para uma parte muito capitalista, que a Casa Helene ia suportar a demanda de Abaetetuba. Então a criação dessas clínicas foi quase de obrigatório para poder suportar uma galera que pode procurar outros meios para deixar um acesso melhor à população. Eu acho que foi muito importante essa fala do Luiz, porque são algumas explicações que a gente dá para os cadastrados da instituição. Então a Casa Helene é uma ONG, né? Teoricamente, a nossa maior prioridade deveria ser a renda, né? Só que quando a gente iniciou, o Hildebrando, ele foi muito claro comigo. Ele falou, olha, eu não quero que aqui seja um lugar só para quem não pode pagar. Eu quero que aqui seja um lugar para quem não tem atendimento. E hoje, naquela época, né, 2022, ele falou, e hoje muita gente não tem atendimento. Porque as pessoas estão vivendo essa vida de ir para outro lugar, as pessoas estão cansadas. Então eu quero que tu olhe para isso. Vocês vão abrir as vagas e nesse momento eu não quero que a renda seja uma prioridade. Ela vai aparecer, pode ser um dos critérios de prioridade, mas eu não quero assim, a pessoa trabalha, não acessa nenhum benefício, ela não tem vez aqui. E aí, o que a gente fez? Uma reunião e disse assim, olha, vamos fazer então por ordem de chegada. As primeiras pessoas, nada mais justo. E aí nós divulgamos o dia, o horário, e realmente naquele momento nós cadastramos várias famílias que tinham uma condição financeira, né, um pouco maior e teriam como teoricamente pagar. Não pagar da forma como é prescrito. Isso é muito importante que fale, porque realmente até uma pessoa rica tem dificuldade com a forma como esses laudos vêm descritos, a quantidade de terapia. Então, naquela época a gente fez isso. E isso foi muito, eu acho que, importante para Abaetetuba, porque mostrou assim, olha, tem demanda. Que eu acho que as pessoas tinham um certo medo de investir. Sim. Já existia, não vamos tirar o mérito, já existia várias clínicas, já existiam várias terapeutas que são muito reconhecidas aqui em Abaeté, que já tinham isso de atender. Só que era isso, por exemplo, eu fazia psicólogo na Clifa, eu fazia terapia ocupacional, né, com a Camila em outro lugar, eu fazia fono com a Fátima, já na clínica da Fátima. Então as pessoas faziam isso. Ainda não tinha um lugar assim, olha, bora fazer isso aqui, é isso aqui que vai dar certo. Ou tinha ainda intimista, né? Já existia intimista e depois disso não. E hoje, cada dia que passa, a gente vê, tá aí, como eu acabei de falar pro Luiz, hoje nós já temos 3 clínicas que aceitam plano de saúde, por exemplo. Que era uma coisa também fora da nossa realidade, sim. De quem tem plano de saúde. Hoje não. E temos outras clínicas que não aceitam e que estão com a agenda lotada. Então eu sempre digo assim, a Abaetetuba não tem concorrência. Não tem concorrência, porque onde tu vai tá lotado. Se tu chegar na Casa Helene, tu vai pra fila de espera. Se tu chegar na PAI, tu vai pra fila de espera. Se tu chegar na Milton Melo, tu vai pra fila de espera. Se tu chegar nas clínicas particulares, tu vai pra fila de espera. Então não tem, a demanda, ela tá altíssima. Lembrando que
isso tá errado. O atendimento deveria ser público para todo mundo. Com né? certeza. E isso que o Luiz está falando, Mas o público também deve estar lotado. existe. Mas ideal. A gente tá com algumas expectativas, né, relacionadas à saúde mental do município, que a gente tem essa expectativa que as coisas podem melhorar. Sim. Né? Então vai ter inauguração de um CAPSI que está em obra, que é o CAPS infantil. Então com certeza vai ser um dispositivo que vai agregar isso. Municipal. Infelizmente tivemos a promessa de ter um Natel no município. Não teve. Isso está sendo, eu acho que é importante falar aqui. A Casa Helene também, ela marca um lugar. Eu sempre digo assim, a terapia pra gente é muito importante, a oferta da terapia. Mas eu não vejo hoje como gestora o principal da Casa Helene, né? As famílias querem isso, as famílias procuram isso. Mas hoje a gente tem 2 pilares assim muito importantes. Um é o posicionamento da Casa Helene no município, mobilizando outras instituições. Sim. Com eventos, com formações que a gente dá de forma gratuita pela instituição. Não vou nem divulgar que vai começar a chegar os ofícios do ano. E tem a questão do cuidado com as famílias, que também daqui a pouco eu vou falar. Mas essa mobilização de fomentar para as famílias que isso é uma ONG, né? Eu sempre digo assim, olha, isso aqui é uma ONG. Como toda ONG, infelizmente pode acabar. Amanhã, se esse projeto não fosse da Evelyn, se fosse apenas, por exemplo, de Debrando, e a Evelyn não conseguisse por alguma forma manter, Sim. será que a Boituva ia abraçar? Será que a gente ia ter fomento, né? É verdade. Não sei. Então, provavelmente a gente poderia acabar. E para onde essas famílias iriam? Para onde essas pessoas iriam? Hoje a gente atende mais de 150 pessoas. Atendimento direto, né? Porque a democratização de informação que vocês dão para essas pessoas também, ela leva para outros lugares também, né, Mário? Então a gente diz, olha só, você tá aqui, mas você tem que fazer seu cadastro no CAPS. Você tem que aparecer Então, acho que essa é a grande importância de vocês, assim, para o município. O seu dado tem que aparecer para o município assim, olha, tem tantas pessoas que estão na fila de espera. E não assim, não tem vaga. Isso que o Luiz acabou de falar. Eu sempre falo, vai na Casa Helene e te coloca. Porque hoje eu posso dizer para vocês, os nossos dados atualizados, 298 pessoas no cadastro reserva, esperando vaga, que tem até 6 anos de idade já laudado. E aí, Mari, eu me sinto muito feliz da decisão que nós tomamos. O Theo, ele não chegou no limite da idade dele. Mas quando surgiu a oportunidade, que no caso foi no cuidar, né? Do Theo ser atendido em um lugar só, com todas as terapias, né? Dói no coração tu tirar dali do lugar que tu cuida bem pra caralho, sabe? Ter, não só o Mário, mas todas as terapeutas como, sabe, amigas mesmo, realmente. Não só terapeutas. Dona Maria, no café, sabe? Todo mundo te recepciona pra levar pra um outro lugar. Mas eu me sentia, nós sentíamos não, porra, a gente precisa liberar essa vaga, cara. Não é justo. Sim. Não é justo o Theo estar nos 2 lugares, entendeu? Ocupando uma vaga de uma criança que tá esperando ali surgir uma vaga. E a gente vem fomentando muito isso. O que vocês fizeram, assim, foi exemplo. A gente fala muito, a gente não pode... Porque como é que acontece na Casa Helene? Geralmente a gente não segue a prescrição médica, né? Então, como é que acontece hoje? A pessoa recebe o diagnóstico e o médico prepara um laudo. E esse médico, ele coloca quantitativo e que terapias essa pessoa precisa fazer. No nosso caso, as crianças, né? Isso causa uma certa... revolta, umas incoerências no meio multiprofissional. Porque pra gente, por exemplo, é o psicólogo que diz quantas sessões. Imagina tu chegar pra mim já me dizendo quantas sessões tu precisa de psicoterapia, né? Olha, o psiquiatra mandou eu fazer 5 sessões. É o psicólogo junto com você que vão decidir qual o melhor plano para você. Então, a gente é meio recuso a isso. E a gente tem autonomia, a gente sempre explica para a família. E sem falar que a gente não tem pernas para atender essa demanda, que geralmente é 3 sessões semanal de cada terapeuta.
Então a gente não tem como fazer isso. Então a gente deixa as famílias super à vontade para aderir ao nosso protocolo. Tem muitas famílias que não estão em outro local. Hoje é a nossa prioridade número 1 é o quê? Não estar recebendo atendimento em nenhum local, não ter plano de saúde, porque são as famílias que estão numa perspectiva, né, muito mais complicada do que quem está numa fila de espera já de plano de saúde. Pessoas que têm mais de um filho autista, a gente também é prioridade absoluta pra gente. Tem os dois irmãos. A gente cadastra os dois, espera abrir outra vaga para cadastrar os dois juntos. Hoje a gente tem algumas famílias assim na instituição. E aí a gente vem fomentando muito as famílias de serem militantes. Olha, vocês precisam se organizar e cobrar do município que tenha um dispositivo do município, do estado. Por que a Abaetetuba não foi escolhida para ter um NATEA? Pois é, cara. Por quê? E isso é uma coisa importante, porque o Ministério Público acionou o município e o estado. Posso falar porque isso é uma coisa pública, não tem problema. E a gente vem participando de reuniões. Fórum, né? E o município e o estado, eles estão com prazo para apresentar para a Abaetetuba o que eles vão fazer com essa demanda. Não que as outras deficiências não sejam importantes, tá? Acho que é muito importante a gente pontuar isso. Mas o autismo, ele tem chamado muita atenção. Ele é uma questão muito atual, claro que já tem muitos anos, mas cresceu muito. Sim. Os laudos estão desenfreados, então a gente tem uma demanda sem perspectiva de quando a gente vai conseguir zerar essa fila. Não tem como. Só para vocês terem ideia, das 2.100 pessoas que estavam, crianças, parece, ou adolescentes que estão no CAPES, 1.800 são autistas. Caramba. Então, como é que... Isso para dados atualizados, mas se fosse levar a risco, porque assim, até o laudo demora para sair hoje em dia. Tá demorando esse laudo hoje em dia, porque eu lembro que o teu demorou muito para sair. Não tem acesso hoje, infelizmente. Pois é, eu queria levantar. Se quiser, te entra. Tá bom, então vamos parar. Polêmico também. Então vamos colocar todos os laudos em tempos reais sendo diagnosticados. Então acho que esse número deve ser o quê? 40% dos 100% de laudos estandados para ser mais. Como qualquer patologia é realmente sempre menor do que realmente é. A gente estava fazendo uma pesquisa. E a gente está falando de criança, né? A gente estava fazendo uma pesquisa. Criança, adolescente, no máximo. As pessoas que dão esses laudos, que são os pediatras, neuropediatras, né? Que dão esse laudo. Que é outra... É outro problema. O número de médicos, no caso, que fizeram todo esse processo, muito pequeno no estado do Pará. E na verdade, não existe isso. Isso foi criado. Né? Criado em que sentido? Que, de fato, teoricamente, são os mais preparados para dar esse laudo. Neuropediatra, psiquiatra infantil, que é quase impossível da gente acessar, que é uma consulta caríssima, em torno de R$800 mil, uma consulta, um atendimento. E aí, não existe essa regra. Né? A lei ela é bem clara, é um médico que tenha expertise no assunto. Então eu posso ser especialista, eu posso trabalhar com isso, mas foi vendido essa ideia, né, e foi comprado. E aí a gente também tenta desconstruir isso, porque a gente recebe famílias assim desesperadas, que a primeira coisa que eles fazem é pagar a consulta com o neuropediatra. E é R$600 que não vai resolver, porque qual é o protocolo? É fazer o encaminhamento para que seja feita uma avaliação multiprofissional. Então a gente logo diz, olha, é melhor tu começar com a avaliação. Sim, exato. É esse tipo de informação que a família não recebe, cara. Não tem. Entendeu? Que hoje tá bem melhor, né, Luiz? Hoje tá sendo já disseminado, as pessoas já têm essa ideia, mas antigamente não. Então ia direto pagava a consulta com o neuropediatra e já não tinha como pagar as avaliações. Aí ficava. Na época, né, pela Unimed, safado. A Unimed tinha uma profissional. Não, a Unimed não é uma profissional. Uma profissional. Da Unimed. Da patrocinou o Fluminense. Tinha uma profissional. Inclusive, sempre, assim, é uma profissional maravilhosa. Mas uma, cara. Nós íamos... Pra atender tudo. Cara, a gente entrava numa recepção, sei lá, tinha 30 crianças. Agora imagina 30 crianças
Neurotípico. Aí, naquele lugar, eles passaram 2, 3 horas aguardando. Tinha um quadradinho ali com os brinquedinhos ali, sabe? Velhinho, assim, e tal. Assim, horrível. E aí, o Theo, ele teve, né, o atendimento com essa médica, passou. E aí, tem companhia, todo mês volta e tudo mais, mesma história, mano. Demora pra marcar, porque tem que marcar pela Unimed. E isso vale pra todo mundo de saúde também, tá, cara? Sim. Tô falando nada aqui porque... Eu acho que o mais solto desse é o Bradesco, que tu, se aceitar, tu pode ir marcar. Bradesco, querendo você aqui... Tu não precisa ter essa burocracia toda. Sim, mas aí teve um momento, cara, que ele precisava voltar, né? Depois pega o diagnóstico, vai voltar com um ano, que é errado pra caralho também, né? Um ano, ninguém lembra da cara do Theo, mas volta ali pra gente cumprir a nossa obrigação de pai, Sim. entendeu? Pai e mãe, né? Tem que ir lá. E aí, cara, olha, na Unimed já tá fechada, novembro, mas ela tem de particular. Normal. Entendeu? E aí tu vai lá em casa, os 400 conto, mano, pra ser... E como diz o Luiz, assim, a gente encontra a família em desespero. Sim. Até hoje, a gente teve uma reunião semana passada na Casa Lene pra frisar muitas coisas, e uma delas foi exatamente isso que o Luiz falou, né? Você já tá fazendo em outro local, por favor, tenha, né, a consciência de que nós temos no cadastro quase 300 pessoas. Então tem dias, Felipe, que a gente chega na Casa Lene, a gente vai pegar o celular pra ver o WhatsApp, tá cheio de mensagens de mães de madrugada. Oi, eu queria ver o cadastro do meu filho, quando vocês vão chamar ele, de madrugada. Então tenho certeza que são pessoas que estão naquele momento, né, passando por sofrimento e no desespero vou mandar uma mensagem. Então, assim, é bem difícil. Eu sempre digo, aí o que a gente faz? Eu já coloquei na cabeça se a gente não vai conseguir dar conta da demanda por conta do protocolo que a gente escolheu seguir, que foi oferecer todas as terapias para a família. Então, as outras instituições daqui de Abaetetuba, ONGs, elas não trabalham dessa forma. Então, a criança faz 10 sessões da psicóloga, depois faz 10 com o fono, depois faz 10 com o TO, depois faz 10 com a pedagoga. Então, eles conseguem colocar, vamos supor, quando a gente coloca 50, eles colocam 500. Porque quando a gente está rodando as 50, fazendo todos, Sim. Eles estão rodando de uma por uma. E aí eu disse que não, como a gente não tem pretensão de quantidade, né? E sim de qualidade, tá dando certo. Sim. É um número teoricamente pequeno, mas com grandes resultados. Sim. E a gente dá lá esse nosso outro papel, que é exatamente mobilizar, dar visibilidade para a causa. Eu acho que nisso, né? Não sou modesta, não sou modesta. Eu sempre digo que a gente tem uma importância muito grande, sim, aqui. Criamos o Bloco da Inclusão, junto com o coletivo Mães Guerreiras, abraçado pela prefeitura. Então já vem agora a segunda edição, que é sexta-feira, abre o carnaval. Ano passado, mesmo com uma chuva... tentou filmar, a gente não conseguiu. Pois foi incrível. Umas fotos, e já fica o convite pra vocês, óbvio, né? Que vai ser na sexta-feira, primeiro bloco. Então, provavelmente nós vamos ir rezando aí, fazendo todas as mandingas pra não chover. Ou pode chover, mas se chover também. Se chover, acaba a capa transparente. Né? E aí, a gente vem fazendo. Fizemos o simpósio Terra Abaetetuba, que foi um evento científico também, que chamou profissionais, que teve inscrição de trabalho acadêmico, as pessoas publicaram. Então, assim, foi muito pontual pra gente, né? Muito importante. E a gente vem fazendo. Carnatea, já fizemos, né? O primeiro Carnatea. A gente recebeu toda a população lá na Casa Lene, foi muito bacana também. E aí a gente vai tentando, né, construir e mostrar que dá certo. Olha, vamos lá, dar visibilidade, empoderar as famílias. A gente tem um projeto que é o de levar para brincar ao ar livre. Bora brincar. Então, esse projeto é a gente levar as crianças todas, teoricamente, mas nem todas vão, mas é mandado a agenda para todo mundo pra praça. De começo, os pais assim, olha, vocês não estão bem. Porque vocês querem levar todo mundo. Não, mas a gente vai levar, a família vai, vocês vão levar, a gente vai levar os estagiários e tal. E aí a gente conseguiu levar crianças que nunca tinham ido à praça.
E aí, nível 3 de suporte, encontrou com outra criança nível 3 de suporte, aí a mãe, tipo assim, olha, eu me senti à vontade. Foi difícil, porque a criança não ficou correndo, mas eu vi assim que estavam todas no mesmo horário, eu vi que não é só minha filha, porque geralmente eu vou e todo mundo fica olhando, porque ela é diferente, ela não para, ela não fica no brinquedo. E aí a gente conseguiu fazer, então são pequenos atos que vai fazendo parte da rotina deles. Então é muito legal participar do nosso grupo de avisos. Imagino. Que são mensagens assim, do nada. Você tá na sua casa, num domingo, aí uma mãe posta lá um filho andando de bicicleta. Obrigada, Caselene, meu filho anda de bicicleta. Né? Então, só claro que isso tem em vários locais, né? Acho que todo mundo que trabalha com isso sente esse prazer. E eu acho que tem que sentir. Eu sempre digo isso para o pessoal da Caselene. Olha, aqui não é dinheiro, né? O Debrando falou isso no dia da inauguração. A gente tem esse vídeo, assim, é muito bonito esse vídeo da inauguração. Ele falou isso aqui, diferente de todos os empreendimentos que a gente tem, não fala de dinheiro, fala de amor. Então aqui as pessoas vão receber para trabalhar, mas se a hora que tu perceber que as pessoas estão aqui só por dinheiro, demite. E sempre ficou isso na minha cabeça, né, que realmente é um local, todo mundo precisa de dinheiro, gente, né, apesar da gente ter os voluntários, que são maravilhosos, mas as pessoas precisam. Mas a partir do momento que eu vejo que assim, olha, você não tem paciência para as famílias que já chegam aqui cansadas, que tu não passa nem pela metade do que essa mãe passa, do que esse pai passa, do que essas crianças passam, não tem paciência para as crianças, não tem manejo com criança, não tem como ficar. Tem como, né? Não tem como segurar. E assim a gente vai, né, fazendo. Só que a gente mantém uma equipe. O nosso único problema é o rodízio de terapeutas. E, Mari, ainda existe o Cuidando de Quem Cuida lá? Existe. Fala um pouquinho dessa parada. Cuidando de Quem Cuida é um protocolo lá que a gente... Isso que o Luiz falou, a gente recebia as famílias desnorteadas, desesperadas, sem chão, o que eu vou fazer, recebi o diagnóstico. Muitas recebendo diagnóstico de qualquer maneira. Tipo, entregando um pedaço de papel, olha. Lê aí. Procura. Aí eu quero autismo. Tá aí, te vira. Ou então num carimbo. Dizendo, só o F. É só o... Foi 89 na época. Dizendo pra fazer terapia. Com as terapias, então assim, a gente percebeu que as famílias tinham um impacto muito grande, que tem um impacto muito grande na relação familiar. O Luiz me contou a história dele, quando ele recebeu, ele falou, não, eu entrei e falei, posso contar aqui? Pode, com você. Eu sempre, um amigo do Luiz há muito tempo, mano, toda vez, mano, como é que tu tá? Mano, como estão as coisas por aí? Ele falou, mano, hoje eu entrei no táxi, no Uber, e eu não consegui falar, só chorar. Eu falei, caralho. Imagina o Luiz, que, pô, você sabe, todo o nível de suporte que ele tem da família, dos amigos, me sinto honrado de participar também dessa parada com o Theo. Sim. Mas imagina pessoas que recebem e não sabem, tipo, meu Deus, e agora? Que são abandonadas, né? Eu acho que é importante a gente pontuar sobre isso, né? 99% das pessoas que estão na Caselene são as mães que estão acompanhando. Então, realmente, infelizmente, muitos pais se abstêm, saem, né, de perto, e não acreditam no autismo, acham que a mãe inventou, que a mãe quer se beneficiar, que é mimado. Então, a gente tem de tudo lá. E tem as crianças que infelizmente, a família realmente não aceita. Sim. Isso é muito Então, a gente percebeu que a gente precisava cuidar dessas pessoas. Uma coisa muito clichê que vem sendo feita no Brasil inteiro, mais que comprovado cientificamente, que isso, quando você olha para o cuidador, né, tanto cuidador, tanto trabalhador, isso muda a história toda. E a gente vem fazendo isso. Então, é um protocolo que eles têm encontros semanais, nesse ano passado e esse ano agora, toda quarta-feira. A gente oferece em 2 horários para não ter erro. Para quem não pode vir de manhã, vir à tarde. E aí é composto por diferentes questões. Inclusive, já deixo o convite aqui para a Sociedade Abaeté Tubense. Então, toda semana tem uma programação. Ano passado, no segundo semestre, a gente fez uma coisa muito boa também, muito legal. E aproveitar para agradecer as parcerias, que foi uma vez por mês a gente tira eles da instituição. Então, as mães vão fazer em algum lugar. Então, é academia, uma aula experimental de boxe, um futebol para os pais. A gente conseguiu acessar mais os pais também quando a gente faz essas coisas, né? Então, olha, vai ser na arena.
Aí pronto, os pais aparecem todos, né? Então a gente vai tentando fazer isso. Esse agora é Janeiro Branco. Aí a gente trabalha também as temáticas da saúde, que são importantes. Todo mês tem algum terapeuta também que vai no grupo para falar um pouquinho. Então, hoje eu vou falar sobre rotina, como é que a gente... Né? E assim a gente vai fazendo. E uma vez por semana também a gente oferece massagem ventosa. Massoterapia e ventosa. Que eu já fiz. Que é dia de terça. E aí é uma parceria com a faculdade, FAM, com o curso de fisioterapia. Meu amigo Rony, conhecido, que tá com a gente desde o começo. Ele tá lá oferecendo pra gente. Ainda tem isso. A Casa Helene é um campo de estágio. A gente abriu os olhos também dos outros locais, assim. Eu consegui, como eu tenho já essa coisa acadêmica, eu percebi que a gente poderia aumentar nossos atendimentos fazendo essas parcerias. Então a gente tem parceria com faculdades, aí o curso de fisioterapia está lá oferecendo fisioterapia convencional, hidroterapia e massoterapia ventosa. Então já aumenta nossos atendimentos, tem preceptor, eles pagam. A preceptora, a faculdade só encaminha para a Casa Helene junto com os alunos. E Mari, pra gente não perder a oportunidade, né? Você fala que é uma ONG e quem quiser contribuir de alguma maneira a Casa Helene, consegue contribuir? Sim, de que maneira? Sim, consegue. Hoje a gente consegue. Acho que é importante a gente falar disso também. Teve uma desconstrução que nós fizemos também na Casa Helene, mas isso fez parte também da nossa história. O Hildebrando sempre dizia, né, que não era pra gente, não vamos pedir pra uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo. Então, o meu sonho e da Evelyn, vamos aguardar um pouquinho, vamos começar divulgando. Olha, é uma ONG, a gente quer ajuda. E a gente fez assim, eu acho que foi um caminho bem legal. Só que a Casa Helene é uma ONG e hoje a gente sente o peso de querer colocar mais pessoas. De tipo assim, olha, deu certo e a gente poderia acessar mais famílias, né, e atender mais pessoas. E aí a gente se coloca hoje à disposição, tanto para esse tipo de parceria com faculdade, tanto para a parceria Oliveira, por exemplo, foi nossa parceira por muito tempo. E a nossa aqui também. Pois é, e aí sempre participou das nossas festas, assim, com infinitos refrigerantes, água, sempre, nunca falou assim, quantidade limitada, sempre muito. Então, assim, foi bem legal. E hoje tem também a questão de você ser um doador, de ser um padrinho. Então, a gente tem um projeto do padrinho da Casa Helene, você pode apadrinhar uma criança. Legal. Então, você pode ir lá. Esse ano a gente vai focar de tentar dar mais visibilidade para esse projeto. Então eu posso ir lá, não, eu queria ser um padrinho, e aí vai ter alguns valores. Eu quero doar tantos reais por mês, eu quero doar tanto, eu quero... E aí a gente vai conseguir fazer isso. Porque muitas pessoas já perguntam. A pessoa física consegue fazer, né? Exato. Eu sei, mano, também. Aí eu já acho que devo dar essa pergunta, se eu quiser falar. O que você quer que a Casa Helene precisar de construção? Acho que eu preciso mesmo, porque agora estou indo pra esse lado. Sim, tudo, desde marcar a gente nas postagens pra gente repostar. Existe a nossa bolha aqui que a gente pode tentar. O nosso projeto maior agora vai ser a construção. Até. Né? Então, já virou a polêmica Abaetetuba, todos já sabem, a Casa Helene está à venda. Casa Helene não, prédio. É um prédio. O imóvel. Inclusive no off aqui rolou os pois é. O imóvel está à venda, né? A Casa Helene, ela funciona no local alugado. Sim. O local foi estratégico, né? A gente sempre pensou no centro, não só por ser, porque tem que ser no centro, mas por conta das pessoas das ilhas e da estrada. Fácil acesso. Né? Então, a gente tem uma prioridade também com essa população ribeirinha que é quase impossível a gente chegar até Belém, é muito difícil. E aí a gente tem várias crianças lá que são das ilhas e das estradas que descem no ônibus lá na Praça da Bandeira, que é bem no cantinho. Pertinho, né? E aí a gente sempre teve essa prioridade. Porém, a gente recebeu essa notícia, né? Claro, eles têm total direito de venda e nós temos um terreno. E esse nosso projeto, né, a partir de agora, durante esses próximos
anos, a gente espera que não demore, continuar a construção. Então a gente tem um projeto, e fazer tudo do jeitinho que a gente quer também, Sim. colocar uma piscina pra gente fazer uma hidro. Ambiente pensado também justamente para esse público, Quando é Exato. Eu acho que essa é a melhor forma possível. Agora já sabendo como tem que ser, porque quando eu fui também pro projeto da Casaline, já tinha o projeto e já estava em obras, então algumas coisas já tinham sido definidas mesmo sem saber mais ou menos qual é o seu público, porque tinha que tocar. Deixa eu tocar. Então agora a gente tem muito claro o que a gente precisa. Então eu acredito que vai ser bem melhor. E assim, Mari, não cortando a tua fala, mas explicando pra galera que tá assistindo também, a diferença, espero que as pessoas entendam quando eu vejo isso, a diferença de uma ONG estar crescendo em prol da população e de uma clínica particular estar vindo em prol de uma população. As pessoas entendem que são totalmente diferentes. Sim. Uma clínica como investidor, eu chego, verifico, faço estudos. Demanda. O estudo da demanda, o estudo social. Olha, a clínica então precisa isso aqui. O projeto que a Casa dele está formando, tu pode me corrigir em qualquer momento, Mari, por favor. O projeto que a Casa dele está formando, gente, é um projeto que primeiro eles atenderam, viram a demanda, viram a necessidade, enquadramento e agora estão buscando um prédio próprio para atender a mesma demanda de forma multiplicada, triplicada, quadruplicada. E assim, Mari, é muito emocionante estar escutando isso de ti, porque vai ser um ambiente pensado para atender. Como vocês falaram, atender grupos em conjunto. Imagina uma mãe olhar para uma outra mãe e falar assim, porra, eu conheço a tua dor. Pô, eu sou leigo para falar, não tenho filhos, mas eu imagino essa sensibilidade, minha mãe trabalhou tanto tempo com isso, dela olhar e chegar cansada em casa e falar, meu filho, tu não tem noção das coisas que eu escuto. Eu falei, eu imagino, só achei que detonada todos os dias. E ver mães fazendo isso, ver vocês acolhendo as pessoas, não só as crianças atípicas, mas os pais das crianças atípicas. E, cara, é um prazer muito grande escutar isso, que tá nascendo a Boituva, tá sendo criado pela Boitubenses também. Porra, muito da hora ser criado pela Boitubenses. E assim, Mari, parabéns, bicho, parabéns, porque vai ser um projeto assim que hoje tem só, a gente entende, como a gente acabou de falar, entende a demanda particular, a demanda empresarial, a gente entende a demanda disso, mas a demanda social, tem uma frase que o KLJ fala que a partir do momento que a demanda social ela ultrapassa a demanda capitalista, é o que dá mais certo, assim. Tu consegue andar numa linha bem, de cabeça erguida, e falar assim, porra, pessoas estão sendo pagas com isso aqui, mas pessoas estão sendo muito mais beneficiadas a partir disso aqui, entendeu? E eu queria aproveitar, Felipe, essa tua fala, né, e dizer assim que é uma coisa assim que eu admiro muito a Evelyn, porque ela é de Abaetetuba e essa coisa da sensibilidade que tu falaste, ela não tem irmão com autismo, ela não tinha ninguém na família, ela acompanhava a mãe dela, porque a mãe dela às vezes não tinha com quem deixar, ela levava ela para pai, e aí ela já via desde aquela época a criança, né? Eu fui, por exemplo, a minha prima, ela tem deficiência intelectual, e eu ia para pai com ela, só que eu só fui me tocar disso já agora, que eu praticamente era AT dela, porque ela não conseguia ir sozinha e a minha família me mandava. Era mais uma coisa que eu fazia. E eu ia com ela pra pai, sério. E aí eu ia pra lá. E era uma realidade muito diferente, gente, porque nós não víamos essas pessoas na rua. Hoje, as pessoas têm que aceitar que essas pessoas estão aqui, que elas têm direito à cidade. Então, por exemplo, quando a gente faz um bloco da inclusão, porque muita gente fala assim pra mim, mas pra quê? Se os autistas nem gostam de barulho, vocês vão pra rua. Pelo amor de Deus, as pessoas com deficiência têm direito à cidade, têm direito ao lazer, precisam ir pra rua. Palavrão nessa hora. Eu preciso, né? Eu preciso. Eu que fui responsável por demarcar a área, né? Então qualquer área, pra qualquer tipo, é área PCD, né? Eu acho que esse é o nome da nomenclatura da área. Aí tinha um cara que falou assim, mas vai ficar muito grande. Eu falei, meu irmão, e daí? Deixa o cara correr aqui dentro, bicho. Aí o Luiz falou, porra, pra eu colocar o Felipe, vou ter uma camada, né? É isso. Não vai dar certo. E aí, isso que tu tá falando, da sensibilidade, eu acho assim incrível dela. Por quê? Porque ela é uma empreendedora. Então, ela tem essa visão que isso dá dinheiro. Sim. Que se ela abrir uma clínica sobre isso, ela ia ganhar muito dinheiro. Inclusive, algumas pessoas falaram, né? Que inclusive, na época que era isso que nunca foi. Ou então que ela queria ser candidata, que ele ia se candidatar. E nunca foi. Sempre foi. Quem conhece ela sabe, ela é uma pessoa muito coração. Então, sempre foi do coração dela.
fazer algo por Abaetetuba, que ela pudesse dar um retorno, porque ela disse que daqui ela conquistou tudo. Ela conheceu o Ildebrando lá na UPA, ela estudou, ela já atuou aqui como enfermeira. Esse ano ela vai terminar o curso dela de medicina, então formou já? esse ano, expectativa grande, né? E aí eu acho assim incrível. E ela se vira, gente, nos 30, nos 40, nos 50, pra manter a Casa Lene sozinha, porque todos os custos saem, né, dela, são pessoas pontuais que nos ajudam com algumas questões. Então é um profissional que é pago por um parceiro, né, mas coisas bem pontuais, né, uma festinha, né, alguns eventos, a parceria, mas o grosso mesmo, aquilo do dia a dia, né, a folha de pagamentos profissionais. Hoje nós temos 16 colaboradores na instituição. Porra. Então, assim, é muita gente. É uma folha em cargo. Tudo, tu sabe. Vários são carteira assinada, são CLT. Então, a gente tem esse cuidado. E aí, eu queria aproveitar para parabenizar, né? Claro. Porque eu vejo isso nela e eu fico muito feliz. Eu digo para ela, o Ildebrando já quis me tirar da Casa Lene. Mas assim, olha, a Mariane fez a contribuição dela. Sim. Agora ela vai trabalhar na gestão médica. E ela... Não, Bateu o pé. ela falou negativa. Casa Lene, eu não vejo outra pessoa, é um local que a Mariane tá lá, ela só vai sair quando ela quiser. Ela disse, né? Não sei, né, chefe? Mas eu espero não fazer nenhuma besteira. E aí é muito gratificante, porque eu acho que é muito isso, né? É muito Todo mais do que movimento dinheiro. também, né? Eu já acho que eu tive na Câmara há muito tempo esses dias. Ano passado eu tive muito. Eu acho a importância desse fincar o pé mesmo, falar assim, olha, e a importância da Casa Lene Abaetetuba é maravilhosa. A gente tem outras ONGs também em respeito a isso, mas a atuação da Casa Lene, a partir do momento que ela começou, foi muito ativa, Mário. Sim. Olha, primeiro, ela começou no centro. Então, ou seja, nós estampou, olha, a gente é isso aqui. Como tu acabou de falar, não porque o centro é centro, é porque o centro é o centro de todos os lugares que tu pode vir te encontrar. E é bem centro aqui, né? Onde a gente tá é bem... Então, assim, a atuação da Casa Lene em Abaetetuba é gritante e emocionante. Conheço pessoas que foram atendidas lá, vi o Luiz que foi atendido lá também. Eu imagino, eu até falei com o Luiz uma vez, assim, mano, manda a Mari fazer um documentário da Casa Lene, porque eu imagino a comoção das pessoas que passaram por lá. Tentamos já. Que passaram por lá. Vai dar certo também. Que passaram por lá e tem isso como amor. Tipo, porque inclusive a gente conversou com o Luiz isso. Vai ter um outro boom disso, né? Porque todas as ONGs elas atendem de uma certa idade até tal idade. Porém, esse jovem dessa idade para outra idade, a gente sabe que as crianças crescem, amadurecem. Se não tiver um acompanhamento diário, vai ter outros problemas lá pela frente. Então, é uma outra demanda para vocês isso, né? E a gente fica muito feliz, assim, quando abrem clínicas. Eu fico, de verdade, porque pra mim realmente é isso. Olha, vocês vão conseguir pegar, né, quem não tá tendo atendimento, quando abre mais vagas na PAI, quando abre vaga... Quando abre outra ONG, né, eu fico extremamente feliz e grata, acho que a Abaetetuba merece. Estou agora nessa expectativa de ter um dispositivo do governo estadual, municipal, que venha assegurar, isso é importante, né? Plano de saúde pode acabar, clínica pode acabar, ONG pode acabar, mas as políticas públicas vão estar ali. Exato. Então a gente tem que todo o tempo também fomentar isso. Então a Casa Lene, ela segue também fazendo esse papel. Eu participo sempre que me convidam para audiência. A gente está lá batendo pé, falando da importância, e a gente tem acompanhado agora essa movimentação do Ministério Público, que está sendo bem atuante, já pegou várias pautas, já teve essa pauta do laudo, né, do laudo desenfreado, sem avaliação. O Ministério Público foi lá, peitou. Então a gente acompanha que a Abaetetuba tá mesmo seguindo, né? Vamos lá, vamos fazer. E é muito gratificante a gente participar disso. Então, uma coisa que, se um dia eu sair daqui, eu nunca vou esquecer que a gente faz história, né? Nossa geração tá fazendo. Então é muito, muito legal pra mim isso. Mari, agora mudando, assim, eu acho que é uma pergunta mais Mari do que Mari, coordenadora da Casa Lene. O orgulho bate lá em cima, né, cara? De olhar pra tudo isso e falar assim, puta que pariu, a gente tá aqui, está conseguindo olhar pra tudo isso aqui. Pra gente que te olha de fora, é muito gratificante olhar uma pessoa como você na frente da Casa Lene. Principalmente, obrigada. Assim. Não, eu fico feliz, assim, eu fico...
Eu fico bem emocionada por ser de Abaetetuba. Eu acho que a gente... Às vezes eu penso que tinha tudo pra dar errado, sabe? De ir pra Belém, não era, mesmo tendo alguém pra ficar, mas não era fácil, é outra história, pegar ônibus, a gente é acostumado com a vida aqui, né? Mais fácil almoçar na nossa casa, dormir um pouquinho e passar por tudo e conquistar um local, né? Eu acho que é meio que conquistar, e eu sempre não deixei de lado as minhas coisas, né? Meu doutorado, por exemplo, foi sobre a Casa Helene. Você mudou o tema, não foi? Então, eu mudei o tema, não conseguia, eu fiquei assim, eu comecei com o tema e eu não conseguia desenvolver, e era o tema que eu gostava, mas assim, não vinha, só ficava na minha cabeça, tem que ser sobre a Casa Helene, eu tenho que escrever sobre a Casa Helene, e aquilo foi lá, e quando eu mudei de orientadora, foi logo que ela me acolheu, não, você vai falar sobre o que você quer, que é a Casa Helene. Então o meu doutorado foi sobre isso, foi sobre a construção disso, foi muito gratificante. Eu tenho sim muito orgulho de participar dessa história, de abrir portas para outras pessoas, né? Daqui a pouco serão outras, e ensinar, né? Pra mim também, ensinar pra minha filha, mostrar pra ela. Ela fala pra mim, né? Quando ela crescer, ela quer ser a coordenadora da Casa Helene. Ela fala às vezes. Cada dia é uma coisa, né? Professora de geografia. Já gosta de desenhar, né? Já falou várias coisas. Psicóloga que tá um pouco complicado. Ela falou que ela acha que isso não dá pra ela, não. Que ela não tem paciência pra estar ouvindo conversa. Eu falei, bora ver, né? Tem muito livro aqui, eu não quero doar pra ninguém. Eu falei, quero passar pra você. Mas é isso, e aí a gente vai construindo, né? Show. Eu fico muito feliz. Bacana. Pessoal, entra ano, sai ano e eu continuo me vendo feio. Porra, você começou agulhado. Eu acho que já passou. Duas coisinhas assim que eu queria pontuar, mas já, seguinte. A primeira é que a gente não citou o nome de algumas pessoas aqui para não esquecer, né, Mari? Mas a gente sabe quem contribui, não só com a Casa Helene, mas com a causa autista, tá? Isso eu tô falando de vereadores, sabe? De profissionais, você citou o professor Rondes, né? Militância, alguns pais, vários pais que realmente se engajam. Um abraço, Laurinha. Né? Laurinha tá aqui logo ela vai ser convidada. Né? Aquelas pessoas que não fazem militância, mas fazem de tudo para estar informada, para poder, né, ajudar os amigos, né? O Felipe é uma dessas pessoas que às vezes fala, pô, mano, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, porque tipo assim, eu vou saber informar, né? E existem várias outras pessoas, então isso é muito legal. A outra coisa é santo dia que você entrou na Lovely, né? Que você atravessou, né? Na Lovely, o que acontece lá é inesquecível. Foi um lugar assim, sensacional. Eu não conhecia lá. Sensacional. O que acontece lá a gente nunca esquece. E assim, curtiu, meu irmãozinho? Curtiu assim, Mari, toda vez que eu chegava no podcast, na minha cabeça fazia um bull, aí eu sento, eu escrevo, falo, Luiz, manda mensagem pro cara que veio no podcast, bora ver se a gente consegue desenrolar. Porque como eu falei, eu sou apaixonado pelo projeto de vocês, apaixonado mesmo. Toda vez que eles traziam pra mim, eu escutava, eu parava. Lógico, nunca tive a oportunidade de ir na Casa Helene, tô tendo agora, de conhecer você muito pela Casa Helene. Sim. Mas espero estar lá muito mais vezes agora pra saber como é que funciona. E assim, conte com a Cubo. Conte com a Cubo sempre em relação a tudo isso. Acho que vai rolar um documentário aí. Vai rolar. Do nada, porque eu mandei. Não, porque tem uma historinha aí, depois a gente conta. Mari, curtiu? Muito. Obrigada pela oportunidade, é muito bom, né? Não, assim, é o que a gente sempre fala, isso aqui é um espaço público, né? Tem 2 portões para entrar, mas assim, é público. Em qualquer momento, espero que seja breve, quem sabe na inauguração do novo espaço, né? A Emily já tá convidada para vir, quem sabe vocês duas aqui pra gente bater um papo, né? Os outros ambientes do mesmo segmento, provavelmente esse ano não, logo, a gente que é representante da PAI, da Mitomelo, das clínicas, né, para escutar os profissionais. Dá visibilidade para isso, é uma legal. Causa que né, me atende, né, todos os dias, muito todos suspeito. os momentos. Então, para mim é uma causa que eu junto com muito assim. Junto com o Felipe, sempre, né, um grande amigo, um irmão meu, então sempre acolheu as minhas falas, tanto falar de coisas boas quanto de coisa ruim, falar, mano, muita coisa ruim acontecendo e tudo mais. Então, assim, a Cubo tá de portas
abertas sempre. E principalmente esse canal aqui, Mário. Quiser fazer um projeto nesse canal, acho que essa sala tem que ser muito ocupada por vozes que nem você também. Por vozes que nem você, vozes que você acha que você deve trazer. Nós somos o início de uma ferramenta. Essa ferramenta está disponível para você também. Esse espaço aqui, dependendo da nossa disponibilidade do nosso diretor, mas conte com o nosso espaço. Ele é chato, ele vai ficar fazendo assim pra ti, mas aí é normal. Faz parte, eu trabalho Faz parte do trabalho dele ser chato, verdade. Fique à vontade para usar qualquer momento essa sala aqui, tá, Mário? Obrigada. Tudo certo? Muito obrigada, meninos. Obrigada. Nunca lendo o certinho, mas galera, porra, dá like, compartilha, Sim. segue a Casa Elene, Casa.Lene. @Elene, Instagram, e lá você vai saber, inclusive, contribuir, vai lá, safada, ajuda aí os caras. Isso, exato. Compartilha nossas Fica não postagens. só isso, né? Fica atento à programação, que não é feito só para aquelas famílias. A Casa Elene tá aberta para todo Exatamente. mundo, né? Exatamente. Então, dá esse rolê completo aí. Foi muito bom. Iniciamos com o pé direito, meu irmãozinho. Com os Sempre. 2 pés. Foi muito foda. Com os dois pés. Não, pé esquerdo, pô. Ah, caramba, moleque, olha. Eu nem vi já Mariana hoje. Os 2 pés, por favor. Sempre tem já Porque aqui a gente anda pela esquerda, meu irmão. É isso. Ah, eu concordo contigo, já que tu falou. Um abraço, Antônio. Foi? Foi? Caralho. Mário, obrigadão. 2 horas. Valeu, irmãozinho. 2 horas de fala. 2 aulas de Deus. Ganhou o Arthur. É, meu irmão.